Fala, torcedor colorado, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Bom, pessoal, nessa parada de data FIFA, os jogadores consideráveis selecionáveis do Internacional entraram em campo. E o primeiro deles que entrou em campo foi o Ener Valencia, que ajudou efetivamente na vitória do Equador por 4-0 sobre a seleção boliviana, onde o jogador marcou 2 gols, sendo que um deles foi anulado por impedimento. Participou com 2 assistências, com os 2 gols de Gonçalo Plata, jogador do Flamengo. Parecendo aos poucos voltar a ser aquele Ener Valencia que todos nós conhecemos. Os outros dois que entraram em campo na noite dessa última sexta-feira foram Rafael Borré e o goleiro arqueiro Sérgio Rocher, onde o arqueiro colorado se saiu melhor no embate, pois o Uruguai venceu por 3-2 a seleção colombiana, e o Colorado está contando com todos esses jogadores para a partida diante do Vasco pelo Brasileirão. Mas um outro jogador que veio com status de selecionável, mas que não confirmou isso pelo menos até esse momento, é o atacante Lucas Alario, onde o Internacional fez um esforço financeiro gigantesco para trazer esse jogador junto ao time lá na Alemanha, junto ao Eintracht Frankfurt. E o jogador hoje é apenas um segundo ou terceiro reserva no Internacional, onde outros jogadores jovens promessas, como o Ricardo Matias, parece ter um pouco mais de espaço quando o time treinado pelo técnico Roger Machado precisa usar algumas peças do banco de reserva. Inclusive Ricardo Matias arrebentando lá com a seleção brasileira sub-20 nesse período de treinamento da seleção sub-20 lá no Rio de Janeiro. Pensando nisso e também numa pequena reformulação, tanto pelas competições como pelo calendário colorado na próxima temporada, o Internacional está de olho em alguns nomes, e 2 deles são ventilados nos bastidores do Internacional. O colega Lucas Colar trouxe a informação que 2 jogadores foram oferecidos ao Internacional. O primeiro deles é o Pedro Raul, atacante de 28 anos, que lá em 2020 surgiu muito bem no Botafogo e depois transferiu para o futebol japonês. Ele ficou um tempo por lá, ele arrebentou muito no Goiás, não sei se vocês lembram. Depois ele foi comprado pelo Vasco por 2,5 milhões de dólares. Depois ele foi para o Toluca do México, teve até aquele grande anúncio lá pelo Toluca do México. O jogador voltou para o Brasil, onde o Corinthians pagou uma bagatela de dinheiro por ele, algo em torno de 5 milhões de dólares, trocando para o real hoje 25 milhões de reais na época da contratação. Por lá, faz 2 meses que ele não joga pelo Timão. Ele fez aí apenas de 3 gols com a camisa do time do Timão, e em 31 jogos apenas 3 gols e nenhuma assistência. Mas outro jogador também foi oferecido e está sendo, no mínimo, analisado. Eu estou falando do jogador paraguaio Isidro Pita, que inclusive eu já trouxe a informação aqui no canal. Ele passou recentemente pelo Juventude, foi comprado pelo Cuiabá, ele tem um longo contrato por lá. O Cuiabá está em meados de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro, depois de um bom tempo do Cuiabá se mantendo na elite do futebol brasileiro. É um jogador que custa caro, tem um contrato longo, talvez seja o jogador aí em mais evidência do time lá do Cuiabá, onde por lá ele tem 58 partidas, 21 gols e apenas 2 assistências, e com a camisa da seleção paraguaia atuou por 5 oportunidades. Isidro Pita, jogador aí do Cuiabá, atacante de 25 anos, com passagem aqui no Rio Grande do Sul com a camisa do Juventude. Então são 2 jogadores aí que estão sendo, no mínimo, analisados pelo Internacional, onde o Colorado deve fazer essa pequena reformulação no seu elenco, inclusive no ataque. Na defesa também está sendo ventilado algumas situações, onde o Internacional pode perder o Vitão para a Europa. O Napoli surge com um possível interessado no atleta, mas nada de proposta oficial na mesa do Internacional. Surge outros jogadores, Pablo Mari, enfim, outros nomes. O Juan Jesus, ex-jogador do Internacional, que também está na Itália, mas parece que lá em janeiro pode ter uma vida um pouco mais facilitada para procurar e atuar em outro clube. Mas para o ataque colorado, esses no momento são os 2 nomes que se ventilam no estádio Beira-Rio. Tu gostaria de ver Pedro Raul e Isidro Pita com a camisa colorada? Quero a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!